Bom dia, meus amados irmãos, amigos. Continuando hoje nas nossas lições panorâmica em Apocalipse. Terminamos ontem o panorama das igrejas, as igrejas que estão, 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor. E agora nós vamos dar um salto, vamos deixar aqui realmente as 7 igrejas e vamos então entrar na sala do trono, né? Vamos para o céu. Então, começando no capítulo 4 de Apocalipse, nós deixamos então a era da igreja para trás e o foco agora muda abruptamente para o céu. Essa transição, muitas vezes, faz com que as pessoas perguntem: quando o arrebatamento acontece? Embora, meus irmãos, a passagem não diga expressamente, a implicação é que o arrebatamento ocorre entre os capítulos 3 e 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4 lança os leitores na visão profética de João acerca do céu, onde a igreja já está representada. Na verdade, os crentes estão recebendo suas recompensas na sala do trono quando João chega. A cena que João testemunha é de tirar o fôlego. Ele descreve o trono de Deus como: eis que um trono estava posto no céu. Capítulo 4, versículo 2. Uma indicação de sua soberania fixa, né? João descreve a aparência de Deus em termos de pedras preciosas, vibrantes, como diamantes, rubis e esmeraldas. O arco-íris que ele vê no capítulo 4, versículo 3, ao redor do trono de Deus, é um lembrete de sua fidelidade, lá em Gênesis capítulo 9, versículos 11 a 17. Dispostos ao redor do trono de Deus, João vê 24 tronos, nos quais 24 anciãos se sentam, no versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse. Vestidos com túnicas brancas e coroas de ouro, esses anciãos representam os redimidos do Senhor. Não os redimidos de Israel, porque ainda não foram salvos, glorificados e coroados na visão de João. Em vez disso, esses são cristãos pós-arrebatamento, recebendo suas recompensas na presença do seu Senhor lá no céu. A música que eles cantam se encontra em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. É mais uma indicação de que eles entendem a obra redentora e sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo em favor deles. O trono de Deus é o foco central da sala, e dele saem relâmpagos, trovões e vozes. Versículo 5 do capítulo 4. Ao redor do trono está um mar de cristal, uma reminiscência da visão de Ezequiel sobre a glória de Deus, em Ezequiel 1:22. João também vê o Espírito Santo na sala do trono do céu, representado por 7 lâmpadas em Apocalipse 4 e 5, junto com as 4 criaturas vivas que proclamam incessantemente a santidade de Deus, que está descrita nos versículos 6 a 8 de Apocalipse capítulo 4. A descrição de João no capítulo 4 indica claramente que a sala do trono no céu é um lugar de adoração constante ao Senhor. As 4 criaturas, provavelmente anjos, nunca param de louvar a santidade de Deus.
que está no versículo 8 do capítulo 4. E 24 anciãos prontamente se prostram e devolvem suas recompensas ao Senhor em afirmação de sua supremacia e glória. No versículo 4 do capítulo, no versículo 10 do capítulo 4. O tema do céu é, de fato, a adoração. É realmente o tema do céu é a adoração. Isso é o que torna o início do capítulo 5 tão surpreendente. A adoração sofre uma pausa. No versículo 1, João nota um livro nas mãos do Senhor. Né? No versículo 2, um anjo interrompe a adoração constante da sala do trono para perguntar quem é digno de abrir o livro e quebrar seus 7 selos. Os 7 selos do rolo do livro são uma indicação do que ele realmente contém, o que está selado naquele rolo. A lei romana exigia que o testamento fosse selado 7 vezes para evitar que fosse aberto e violado. Era uma garantia de que o testamento permaneceria intacto até a hora de ser realmente lido. Nesse sentido, o rolo ou livro, no capítulo 5, é efetivamente a vontade e o testamento do glorioso Deus. No Salmo 2 e 8, Deus promete dar a seu Filho as nações como herança. Simplificando, alguém precisa se apresentar para romper esses lacres, os selos do livro e reivindicar o título de propriedade do mundo. Né? Isso é fantástico, não é? A gente imaginar o poder, a glória e a grandeza do nosso Salvador e Senhor que cuida de nós aqui embaixo. No entanto, o Apocalipse capítulo 5, versículo 3, deixa claro que nem todos podem abrir os selos. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi considerado digno de abrir o selo. No versículo 4 do capítulo 5. E assim um dos anciãos aponta para João, que está chorando, e lhe diz que somente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. Só ele é capaz, o leão da tribo de Judá. Somente Cristo é capaz e adequado para se apossar da liderança prometida por Deus nas Escrituras Sagradas, ou seja, a sua palavra. Nos versículos 6 e 7 de Apocalipse, capítulo 5, o Cordeiro glorificado de Deus, cheio de poder e sabedoria do Espírito, representado pelos 7 chifres, 7 olhos, dá um passo à frente do meio das criaturas vivas e dos anciãos e toma o livro da mão de Deus. E esse é um momento realmente monumental, pois marca o início de sua reivindicação, de seu direito de propriedade do mundo. Pertence a ele. Cristo está tomando de volta a terra, recuperando o paraíso da criação. E isso causa uma explosão de adoração na sala do trono, lá no céu. E aí nós podemos realmente imaginar que momento glorioso, que momento maravilhoso a gente percebe com a entonação das expressões em relação aos acontecimentos. E então segue os selos. Né? Capítulo 6
Capítulo 6 é o relato de Cristo rompendo os selos do livro, que corresponde aos eventos durante a tribulação na terra. Quando Jesus abre os selos, ali é mostrado os acontecimentos dos 40, dos 1200, de um dia, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Primeiro selo, no capítulo 6, versículos 1 e 2, Cristo abre o primeiro dos selos e João vê um cavalo branco e um cavaleiro carregando um arco, mas sem flechas. É uma visão de uma falsa paz que descerá sobre a terra no início da tribulação, introduzida por um conquistador pacífico. A identidade específica do cavaleiro não está clara, mas ele certamente está trabalhando em cooperação com os planos e propósitos do anticristo, e criará uma falsa paz em todo o mundo. A coroa que ele recebeu não é uma coroa de monarca, mas do tipo realmente concedido a um atleta, aquela coroa de folhas que era concedida aos atletas olímpicos na antiguidade, significando ainda que ele aparentemente conquistou a paz. Registrado lá em Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o versículo 27. Porém, essa paz durará pouco, muito pouco tempo. O segundo selo, no capítulo 6, versos 3 e 4, Cristo abre o segundo selo, liberando outro cavalo e cavaleiro. Ao contrário do primeiro cavalo, esse é vermelho. E o cavaleiro traz à tona o holocausto. Holocausto impensável da guerra mundial. João diz que ele tirará a paz da terra. Verso 4, capítulo 6. Deixando para trás apenas violência e destruição. A espada dada ao cavaleiro não é uma espada longa, mas uma arma mais curta, frequentemente usada para assassinatos, revoltas, atentados, massacres em massa, todos os quais serão comuns no mundo depois que Cristo rompeu o segundo selo. Ele tornará algo corriqueiro no meio da humanidade. Terceiro selo, um cavalo preto. O cavalo preto vem depois que o terceiro selo é aberto e seu cavaleiro carregando uma balança. A balança traz consigo a fome mundial. E tem governo querendo acabar a fome, né? Isso aqui está mais específico para após arrebatamento da igreja, mas as nuances trazem resultados para os dias atuais. Versículo 5 de Apocalipse 6. A visão de João inclui algumas medidas específicas que indicam a gravidade da fome, no versículo 6 do capítulo 6 de Apocalipse. Por exemplo, um denário era o pagamento padrão por um dia de trabalho. Nessas condições de fome, não compravam comida suficiente para alimentar uma pessoa por dia, ou por um dia, muito menos uma família. Aí você percebe quão miserável será a vida nesses dias na terra. Pela graça de Deus e pelas informações bíblicas, a igreja estará no céu. Mesmo os alimentos mais básicos se tornarão subitamente artigos de luxo que deverão ser cuidadosamente protegidos
para aqueles que são os poderosos, para aqueles que têm realmente acesso. É realmente uma figura do que acontece no mundo de hoje, de uma forma mais leve, né? O quarto selo, irmãos, o rompimento do quarto selo vai liberar um quarto cavalo, no versículo 7 e 8 de Apocalipse 6. Esse é o amarelo, e seu cavaleiro é identificado como morte, com autoridade para matar mais de um quarto da população mundial. Assim como a fome segue naturalmente a guerra, a morte também segue a fome, é o resultado. Enquanto os outros cavaleiros carregam um objeto com eles, o quarto cavaleiro é seguido pelo Hades, que é a localização temporária dos ímpios que já morreram e ficam lá aguardando por um julgamento final, que é o julgamento que nós conhecemos e que a Bíblia nos informa como o grande julgamento do trono branco. E o quinto selo, quando Cristo rompe o quinto selo, no capítulo 6, versículo 9, isso sinaliza não mais destruição na terra, mas um apelo das almas de todos os crentes que o anticristo matou até aquele ponto da tribulação. João diz que eles clamam a Deus por seu julgamento e vingança sobre os seus opressores. Em vez de atender ao seu pedido imediatamente, o Senhor os veste com sua santidade e justiça, preparando-os para o seu reino e os encoraja a esperar o seu tempo específico. No capítulo 6, versículo 11, está bem claro este ensinamento. O sexto selo que segue, João imediatamente volta sua atenção para a calamidade na terra com a quebra do sexto selo. Com o rompimento do sexto selo, a calamidade na terra se rompe, né? Isso vai desencadear um grande terremoto que mudará a geografia do mundo em que vivemos hoje. Ele escurece o sol, torna a lua vermelha como sangue, provavelmente como resultado de toda a cinza e poeira geradas pelo terremoto. Imaginamos isto. A abertura do sexto selo também enviará todos os tipos de corpos celestes para a terra. Você vê isso registrado nos versículos 12 e 13 de Apocalipse 6. João também indica que o céu, como o conhecemos, vai desaparecer, como está registrado no versículo 14 do Apocalipse 6, né? Então, meus amados irmãos, essa destruição colossal enviará até mesmo os maiores homens para o esconderijo. Fugirão exatamente para se esconder da destruição. Está no versículo 15 do capítulo 6. E fará com que desejam a morte para ajudá-los a evitar a ira de Deus. A ira de Deus é tão terrível que o homem procura morrer para não encarar fisicamente no seu corpo mortal a ira de Deus. Por isso, meus amados irmãos, a grande tribulação, que durará 3 anos e meio, a segunda metade dos 7 anos, é chamado de a angústia de Jacó. A ira de Deus sendo derramada também sobre a humanidade ímpia, que rejeita a Cristo hoje.
que ignora o Evangelho, que vivem suas vidas casando e dando-se em casamento, como é a profecia, como é dito por Jesus, quando Jesus virá. Quer dizer, as pessoas vivem suas vidas normal, tudo bem. No entanto, a sociedade tem desprezado Deus na pessoa de Cristo, né? Não tem honrado a Deus, que é o autor da vida, criador de todas as coisas. Meus amados irmãos, nós vamos então encerrar o nosso segundo passeio pelo Apocalipse e já voltaremos para dar início sobre o tema a salvação de Israel. Lembrando para vocês que nós vamos estudar Apocalipse de forma detalhada. Estou inclusive trabalhando nisto para a Sociedade de Homem da Igreja e também para aqueles que desejam participar, né? No entanto, agora nós estamos trabalhando numa panorâmica, né? Numa síntese do Apocalipse, para poder voltarmos e sabermos nos localizarmos no aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Um abraço. O seu amigo, pastor José Moraes Duarte, que reside em Manaus e serve a Deus em Manaus. E que Deus nos ajude a continuar sendo servos do Senhor no mundo caído. Obrigado, abraço, Deus os abençoe.